Boa noite! Mais uma quarta-feira nós estamos aqui juntos e que a nossa quarta-feira seja repleta de conhecimento, de energia, de motivação, porque não é à toa que eu estou aqui às quartas-feiras trazendo profissionais, trazendo amigos para que possamos compartilhar com você que nos ouve o que há de melhor. Eu trago informação, conhecimento, gosto sempre de ocupar o seu tempo, o meu e o da minha convidada, com informações úteis. Nós não estamos aqui para desperdiçar o tempo de ninguém. E hoje eu trouxe uma querida amiga que eu já tive o prazer de estar na mesma sala de aula com ela, compartilhando conhecimento com ela, aprendendo com ela também, que é a Evelyn Zanotto. Ela tem um nome lindo, ela é linda e ela é uma pessoa extremamente carismática e comprometida com estudar. Eu gosto da Evelyn, que ela é motivada, ela está sempre enriquecendo o seu currículo com mais e mais e mais conhecimento, ela é incansável. Isso que é bacana. Pessoa jovem, cheia de energia, usando toda essa energia para dar o melhor para todos nós. Evelyn é formada em administração de empresas, ela é técnico contábil também, mas ela está fazendo agora psicanálise, psicanalista em formação. Atua no desenvolvimento humano há 7 anos e é mentora de mulheres há 2 anos e na empresa Mastermind Treinamentos ela está há 4 anos. Mas a Evelyn, como eu falei para vocês, que é cheia de energia, ela é empresária desde os 18 anos. Olha aqui, que poder dessa mulher tem. Ela pegou todos os dons que Deus deu e ela está fazendo a coisa acontecer, né? Ela está colocando em prática esses dons que ela recebeu. Eu tive o prazer de fazer cursos da Mastermind, 2 cursos já, que a Evelyn estava na sala de aula participando ali do curso, enriquecendo, dando depoimento e contando, trazendo muitos insights e muitas estratégias para o desenvolvimento. Eu fiz os cursos pensando no meu desenvolvimento, mas eu vou deixar que a Evelyn complemente a apresentação dela, fale um pouquinho mais dos objetivos de vida profissional dela, no momento onde ela está atuando. Então, boa noite, Evelyn. Prazer estar aqui com você hoje. Boa noite, Zildinha. Prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez em Itapetininga. E agora, nada mais, nada menos do que no podcast da Zildinha. Olha que orgulho, gente. Coisa mais maravilhosa. Eu sou apaixonada por mulheres que me inspiram. E você é uma mulher que me inspira. Olha que responsabilidade é a minha. Se eu estou sendo motivo para inspirá-la, eu espero sempre estar à sua altura da sua expectativa. Porque, afinal, a gente busca crescer e melhorar, né? Na parte pessoal, na parte profissional, também na parte espiritual. Sim. Né? Eu venho buscando o meu desenvolvimento. Nem que seja um degrauzinho por dia, por ano, a gente está buscando esse crescimento. Sim. E eu vejo que você é essa pessoa incansável. Aqui no Pod Easy, Evelyn, eu procuro sempre trazer assuntos que sejam de interesse principalmente para a mulher e principalmente para a mulher que está buscando conhecimento, realização profissional, mudança de estilo de vida, desenvolvimento pessoal, que sirva de motivação, de inspiração, de alegria, que o nosso encontro seja leve e feliz para você que está nos assistindo. Eu espero que você já curta, já compartilhe, deixe o seu comentário, mande perguntas que se a Evelyn não responder agora, ela vai responder depois no YouTube para vocês. E o assunto hoje é liderança do feminino. Eu já começo perguntando para a Evelyn como que o desenvolvimento pessoal pode fortalecer a liderança feminina no ambiente de trabalho. Ótima pergunta. Dentro do desenvolvimento humano, nós entendemos que o ser humano ele nasce com talentos naturais e nasce com um ônus e bônus. Eu sempre falo, né? O cérebro humano ele traz ônus e bônus, ele traz vantagens e desvantagens. E eu só consigo redirecionar os meus resultados
a partir do momento que eu entendo quem eu sou. E aí entra o desenvolvimento humano. Certo. Eu não consigo desenvolver empatia, eu não consigo extrair o melhor do outro ser humano se eu não me conheço. Eu não sei as minhas falhas, eu não sei onde eu preciso melhorar. Porque dentro de um dos novos treinamentos, inclusive, que eu estou fazendo para as mulheres agora, que fala sobre os temperamentos, dentro dos 4 temperamentos, cada ser humano nasce com alguns talentos naturais, mas nasce com uma carga de vício emocional. Que aí eu preciso olhar para isso, porque é muito fácil eu olhar para a Evelyn e entender que eu sou objetiva, que eu gosto de resultado, tá tudo bem, isso já são pontos positivos meus. Mas eu preciso olhar para as minhas falhas. Só olhando para elas eu consigo potencializar o meu resultado, porque o que é bom já é bom. Sim. Né? Nada é tão bom que não possa melhorar, mas eu preciso olhar para aquilo que está ruim e para melhorar. E aí entra o desenvolvimento humano, o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo as minhas limitações, aonde eu posso chegar. Da mesma forma que eu faço isso comigo, eu consigo fazer com as outras pessoas. E a liderança é a arte de influenciar. Eu preciso influenciar o outro ser humano no objetivo que me cabe. Eu entro em uma empresa, a empresa tem um objetivo principal bem definido. E como fazer várias mentes pensarem na mesma forma, de maneiras diferentes, mas olhando para o mesmo objetivo. Entendi. Então, o desenvolvimento humano fortalece, principalmente o feminino. Né? Historicamente, o poder é patriarcal, é o homem. A gente traz essa referência do homem. Sim. Mas aí nós entramos em um momento agora bem desafiador da sociedade, porque aí as mulheres foram para alguns extremos. Nós temos vantagens sobre os homens, porque o feminino é nosso, não é deles. É. Então a gente não pode nem competir, porque não tem, nós já estamos em vantagem. Precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Entendi. Né? E esse curso você está desenvolvendo para mulheres? Para mulheres. Mulheres empreendedoras ou mulheres que sejam donas de casa, mães, profissionais, é para todas as mulheres? É para todas as mulheres. Mulher empreendedora vai fortalecer a liderança. Tá. Então, dentro da tua empresa, você entende o teu temperamento, os teus vícios emocionais. É uma ferramenta que complementa o Eneagrama. Então, para quem já fez o Eneagrama, é mais um ganho e consegue entender como os colaboradores funcionam. Porque eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Vamos lá, dentro da empresa, olhando para o viés do colaborador, se você fizer uma festa de final de ano ou um encontro, alguém vai faltar nesse encontro porque não soube o horário ou não soube que roupa que era para ir, ou não, ninguém vai faltar, todo mundo vai ir. Não, eu penso será que super bem divulgado essa festa. Por sinal, semana que vem tem festa de confraternização da farmácia. Que coisa boa. Nenhum colaborador vai deixar de ir. Não vai, porque falar não, encontro da empresa, vamos comemorar os 27 anos da farmácia. Uau, que delícia. Né? Vai ser a semana que vem. Tá. E vamos entender que você tenha uma farmácia com muitos colaboradores e você não consiga falar com cada um no individual. Okay. Alguém vai faltar? Pode ser que alguém falte, que tenha algum imprevisto que falte, mas eu vou divulgar super bem e vou motivar as pessoas para estarem lá. Mas ele não vai faltar porque não sabia. Não. Legal. Não. Então aí cabe um ponto bem importante. As pessoas, em todas as empresas que eu vou, os empresários me relatam, Evelyn, tem problema na comunicação da empresa. E aí, quando eu faço essa pergunta, nunca ninguém faltou em uma festa da empresa, nunca ninguém faltou em um lugar super legal da empresa. Tá, mas eu atendo empresas que têm 1000 colaboradores. Sim. O dono da empresa conseguiu sentar com cada um e avisar cada um que ia ter... Não conseguiu. Então, como que você soube? Então, não é um problema de comunicação, é um conflito de interesse. Porque se aquilo é do meu interesse, eu vou buscar a informação. Ninguém precisa trazer na minha mesa. Sim, né? sim. E aí, como entra os temperamentos? Eu entender como cada ser humaninho funciona, o que motiva e o que interessa a ele para extrair o melhor. Porque aí acaba com um erro de comunicação. Entendi. Porque a pessoa vai entender que ela também precisa ir buscar. Mas como líder, consigo fazer dessa forma, consigo melhorar e potencializar os resultados. Entendi. A mulher que é dona de casa, por exemplo, e tem vários casos que eu atendo, que são mulheres que gestaram e ficaram um tempo em casa para cuidar do filho, 2, 3 anos, e aí como eu retomo o mercado de trabalho, né? Mudou tudo, como que eu me coloco? 2, 3 anos praticamente mudou tudo, porque tá muito rápido, acelerado. Muito acelerado. Verdade. E aí, nesse quesito, para ela entender a essência dela.
Porque muitas mulheres não sabem nem quem elas são. Entendi. Né? E ainda mais na gestação, que você renasce. Né? Você está renascendo ali. Você era uma mulher, agora é outra. E aí eu já não sei quem eu sou, as minhas potencialidades, aquilo que eu tenho de bom. Tudo se confunde. Tanto com o próprio meio familiar, que teve um desajuste, né? Porque até o filho nascer, criar uma nova rotina, leva um tempo. E a própria sociedade que exige muito. Então, eu preciso olhar para mim e entender o que é meu e o que é dos outros. E aí entram os temperamentos, porque eu entendo a minha essência. Então, ok, entendi quem eu sou, o que eu nasci para fazer. Porque a tua potencialidade, eu sempre digo que os temperamentos Deus te deu, porque você nasce com eles. Sim. 25% é genético e o restante é teu. Já nasce com... O bebê você consegue identificar alguns padrões de comportamento. Então, não é adaptado conforme a tua ambiência. O Enneagrama, ele é formado até os 7 anos. Então, tem um grande impacto da ambiência. Mas os temperamentos, não. Então, quando você acessa o teu temperamento, você entende o que você nasceu para fazer. Fica tudo muito mais claro. Entendi. E Bacana. aí eu consigo redirecionar. Você falou bastante aqui, 2, 3 vezes do Enneagrama. Eu fiz o Enneagrama. Recomendo. Acho que é um curso importante para o nosso autoconhecimento. Sim. E como ela falou, para eu liderar, né, uma empresa pequena, sim, ou grande, ou também na minha casa, filhos, família, esposo, para eu ter esse comando, porque quer queira ou quer não, a mulher é uma liderança onde ela estiver, né? Sim, e ela muito forte. É muito forte, ela comanda. Então, para você se conhecer melhor, esse Enneagrama é um dos caminhos, não é o único, sim, é um dos caminhos, né? Para mim veio num momento muito bom. O que já me ajudou muito também foram anos e anos de terapia que eu já, sim, fiz. Inclusive, 2 psicólogos já estiveram aqui no podcast, que eu já fiz terapia com 2 psicólogos que aqui estiveram. Terapia também é outra oportunidade de você se conhecer melhor, de você fazer ajustes, de você redirecionar o seu olhar, não, sim, é, Evelyn? Sim. O Enneagrama, para mim, foi muito bom. Acho que ele consolidou muitas coisas, me ajudou também a traçar o perfil ali principalmente dos meus líderes, para desenvolver potenciais dele. Mas eu gostaria que você falasse mais do Enneagrama, até para quem não fez, que tenha interesse em fazer. É um curso interessantíssimo, sim, então acho que era legal se contar um pouco mais sobre ele. Perfeito. Como você mencionou, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Nós temos várias ferramentas dentro do autoconhecimento e eu sempre falo que todas essas ferramentas é como se nós estivéssemos em uma árvore. Em algum momento, os galhos vão se conectar. Então, toda ferramenta de autoconhecimento, perfeito, chega a algum momento que ele se conecta, tanto a física quântica, quanto a psicologia, a psicanálise, outras ferramentas, o Enneagrama, os temperamentos, eles têm pontos de encontro, até porque falam de um único ser que é o ser humano. Então, alguns comportamentos vão se encontrar. Para que a gente entenda com uma base, para quem nunca fez autoconhecimento, sim, vamos lá, estou começando agora e eu quero entender o que é isso. Perfeito. Temperamento é como se eu comparasse ele ao solo. Então, eu já nasci com aquilo, ele está ali, é a minha identidade. O Enneagrama é como se fosse a árvore que eu vou plantando, vai nascendo os galhos. Então, vão nascendo alguns galhos de comportamento de acordo com a minha ambiência. E aí, divide-se em 9 padrões de comportamento. E cada ser humano nasce com uma carga positiva, né? O bônus de ser como é, dentro do padrão que definiu. E também tem o vício emocional. Porque onde a gente perde muito na vida? No vício emocional. Todos os padrões de comportamento, eles se perdem no vício. Ou é a luxúria, ou a vaidade, ou é o medo excessivo, ou a busca do prazer excessivo, a falta de autocontrole muitas vezes. Pessoas extremamente perfeccionistas que acabam atrasando o resultado da vida, da própria vida, por conta de querer uma perfeição que não vai existir. Entendi. Pessoas com muitas dificuldades de falar não para o outro, viver a vida do outro, esquecer que existe dentro da própria existência. A procrastinação também é um vício. O excesso do drama. Tem pessoas que são extremamente dramáticas, vitimistas. Elas vestem o traje do vitimismo e ficam lá e querem ficar lá. E aí, como eu tiro ela de lá? O Enneagrama te traz isso. Para você se conhecer. Então, eu sei quem eu sou. Ótimo, desenvolvi esse padrão de comportamento, eu entendo todas as minhas qualidades, mas quais os pontos eu preciso melhorar?
Então, os meus vícios emocionais, quais eu preciso evoluir? Porque o vício é inconsciente. E aí, dentro do Eneagrama, eu gosto muito. Eu fiz já 28 turmas, então tenho mais de 1000 horas de sala do Eneagrama. E todas as turmas, as pessoas... É assim, não tem nenhuma exceção. As pessoas fazem o teste, escutam sobre o conteúdo e elas falam, nossa, mas eu não sou assim. Até cair a ficha no final do treinamento, até as peças se encaixarem, elas falam, mas eu não sou assim. Porque o vício é inconsciente, sim. Você não percebe que está fazendo e está fazendo. Uhum. E aí, no final do treinamento, a pessoa fala, uau, realmente, em alguns momentos eu fui isso realmente mesmo. Deu certo. Deu certinho. Então, é uma ferramenta. Potencializa absurdo. Poder de negociação que você ganha, de influenciar as pessoas, de conseguir conduzir a tua equipe para aquilo que faz sentido. É muito importante o ser humano entender que não há problema na comunicação, há conflitos de interesse. Uhum. Então, se o meu interesse não é o interesse da empresa, eu não vou dar resultado. Entendi. E aí, como eu faço como líder que esse ser humano faça o que eu preciso que ele faça dentro daquilo que faça sentido para ele? Olha o tamanho do desafio. E em casa, a mesma coisa. Filhos. Como eu faço os meus filhos fazerem aquilo que eu preciso que eles façam, mas falando algo que faça sentido para eles? É basicamente isso. E aí a mulher transita, né? A casa, o marido. Como que eu faço para o meu marido fazer aquilo que eu preciso, falando da forma que ele precisa ouvir? Não é a forma que eu quero falar. Sim, porque aí vai dar errado. Sim, com certeza. Né? E esse outro curso que você está desenvolvendo, que é para mulheres, esse é específico para mulheres, ele já não vai ter aqueles 9 padrões do Eneagrama, ele vai ser uma coisa mais direcionada para o feminino. Isso, vai tratar apenas dos 4 temperamentos. Eu vou desmembrar os 4 temperamentos. Você pode falar dos 4 temperamentos? Sim, claro, excelente, né? Vamos lá, nós definimos em 4 temperamentos. E por que 4 temperamentos? E por que eles se conectam com a natureza? Porque antes da ciência como ela é hoje, os comportamentos do ser humano, a forma que ele reagia, as doenças que tinham na época antes da ciência eram comparados à natureza. Então, o ser humano que era mais explosivo, que era mais posicionado, comparava-se ao fogo. E aí nasce os coléricos. Então, os coléricos é um temperamento. A pessoa do temperamento colérico ou colérica, né, para a mulher, é uma mulher que ela tem um nível de testosterona maior do que o normal. Entendi. E aí, muitas vezes, acaba com os relacionamentos pelo excesso de posicionamento, o excesso de querer controlar tudo, de querer segurar tudo nas próprias mãos. Então, a gente precisa olhar para isso. Coléricas de plantão, se já se identificaram, por favor, busquem cura, né? Busquem terapia. Mas são padrões extremamente de resultado. Você não vai encontrar uma mulher colérica que não tem resultado na vida. Produtiva. Ela é extremamente produtiva, obstinada, direcionada, tem foco em tudo que faz. Então, é absurdo como o ser humano faz 70 coisas e começa e termina todas. E faz e dá conta. Uhum. E aí nós temos as sanguíneas também, que é um temperamento comparado ao ar. Então, um temperamento mais leve, mais adaptativo. O ar é onde ele está, ele se adapta, né? Sim. Ele vai se adaptando. Então, as sanguíneas são extremamente flexíveis, adaptáveis. É aquela pessoa extremamente carismática. É aquele ser humano gostoso de ter perto, que o teu dia nunca vai estar ruim perto de uma sanguínea. Sempre vai estar bom. Que eleva, né, o patamar da energia do ambiente. Mas, por outro lado, são pessoas que deixam muitas pontas soltas. Aí começa 50 faculdades, não termina nenhuma. Começa 30 projetos, você vai ver, não terminou porque não terminou. Porque ficou chato, não quis terminar. Em casa, não consegue organizar um cômodo da casa, não consegue direcionar um filho, começa a fazer uma coisa, outra, quase comparado ao TDAH, né? Sim. Faz, assim, várias coisas ao mesmo tempo. Mas e não faz conclui. Não faz nada. Entendi. As melancólicas vêm da melancolia, já é o próprio nome, e aí são aquelas pessoas que têm uma grande tendência a ter depressão e ansiedade desde muito cedo. Então, muito melancólicas, normalmente com 10, 11, 12 anos, ali, período menstrual, já começaram com antidepressivos, ansiolíticos. Puxa, a predisposição emocional é gigantesca, porque é muito profundo, é tudo muito emocional. Não consegue organizar as emoções.
E, por outro lado, extremamente perfeccionista, organizado, pragmático. É, assim, um temperamento lindo quando está no movimento de cura. As pessoas mais criativas, únicas, inovadoras, estão nesse grupo. Para trabalhar no marketing, são extremamente inovadoras, criam coisas que você olha e pensa, uau, nunca pensaria nisso. São as melancólicas. E as fleumáticas. O fleumático, ele é as melancólicas comparado à terra. E o fleumático, ou as fleumáticas, são pessoas mais tranquilas. São mais lentas, fazem as coisas no próprio tempo. No tempo dela. Isso, exatamente. Mas aí tem uma grande chance de procrastinar o que precisa ser feito. Comparado a um carro, né? Engatou a primeira marcha, começou aí, se engatar a segunda apaga. Então, vai na primeirinha, sempre tranquilo. Mas eu preciso desenvolver outras coisas dentro desse padrão. E as mulheres e o ser humano em si, dentro do próprio temperamento, ele se perde muito. Ele se perde porque ele fica naquilo achando que é normal e talvez não é. Porque Deus, eu falo que o temperamento Deus entrega pra gente, né? Você já nasce desse jeito e tá ótimo. Vai lá as fases do luto, vai pra fase aceita que dói menos. Já vai pra aceitação, tá ótimo, o que eu posso fazer com isso? E aí buscar os pontos de melhoria. E é só dentro de treinamentos, terapias, olhar pra si. Porque na vida a gente sempre procura o que tá fora. Sim. E a solução sempre tá dentro. Sim, tá. E esse curso possibilita essas mulheres a olharem para dentro e extrair o melhor delas. E corrigir, não sei, mas talvez... trazer para consciência. Trazer isso. Trabalhar melhor, né? Com aquilo que irrita, que agride. Isso, porque é uma coisa eu ter um comportamento que eu não sei que eu tenho. Porque muitas vezes eu não percebo e estou fazendo, no piloto automático. Outra coisa é eu ter consciência desse comportamento e ter ferramentas para redirecionar. E é claro que a escolha fica nas minhas mãos, né? Sim. Se eu quiser fazer, eu vou fazer. Se não quiser, tá tudo bem também. Sim. Mas você tem um caminho de melhoria. Porque muitas vezes a gente fica sofrendo dentro do próprio vício emocional. Então, coléricas estragam relacionamentos, dificuldade da liderança, que é muito posicionada, chega a ser quase agressivo o posicionamento de um colérico. Então, como que eu vou liderar? Sim. Se eu não consigo atrair minha equipe perto? Os pontos positivos que todos nós temos acabam sendo até abafados, né? Ou até prejudicados por alguns pontos que precisam ser equilibrados e melhorados. Exatamente. E a inteligência emocional, Evelyn, me fala um pouquinho da inteligência emocional, que tanto a gente fala de inteligência emocional, a importância dela nos relacionamentos, nas empresas. Ótimo. Eu gosto de falar que eu trabalho com 3 As. O primeiro A do autoconhecimento. Então, eu preciso olhar para mim, me entender, saber o que eu sou e para onde eu vou. É um pilar. O segundo, que vem com o autoconhecimento, é a autorresponsabilidade. Entender que é tudo sobre mim, nada é sobre o outro. Então, quando eu trago esse movimento de que é tudo sobre mim, eu já coloco o controle na minha mão. Né? Porque as pessoas falam, mas o outro fez isso para mim. Ok, mas o problema... o outro que entrou na casa e bagunçou é a porta que estava aberta, que permitiu que o outro entrasse. Sim, ótima colocação. Entende? Então, ótima. Eu preciso ter a autorresponsabilidade e entender que se o outro faz algo, diz respeito a ele. Eu preciso olhar qual foi a minha reação. Eu só controlo o que eu penso, o que eu faço, o que eu sinto. Perfeito. O que é do outro é do outro. Então, o que é do outro é do outro. Exatamente. Então, eu trago a autorresponsabilidade e trago a autossugestão. Porque aí sim eu consigo sugerir o que é bom para mim. Entender os meus limites. E a inteligência emocional é isso. É ter domínio sobre as tuas emoções. Porque todas as emoções são válidas, Isildinha. Desde criança, todas as emoções são válidas. Não importa qual ela seja, a dimensão dela. Ela é válida. Sim. Nem todo comportamento é. Tá. Então, não importa se eu estou sentindo raiva ou se eu estou no momento melancólico, eu não posso descontar isso nas pessoas. Eu não posso sair atirando para todo lado e achando que o mundo precisa me aguentar. Que o mundo não precisa te aguentar. Eu sempre falo, quem dera muito a sua mãe precisa te aguentar porque ela te colocou no mundo. Mas as outras pessoas não. Para o convívio em sociedade, eu preciso ter essa inteligência de entender que nem todas as minhas emoções precisam ter um comportamento no mesmo nível. Sim. Né? Porque as emoções vão vir.
Mas isso só vem através do autoconhecimento. Eu só consigo fazer isso quando eu olho para mim e entendo as minhas limitações. Os meus gatilhos, a minha história de vida. Porque dentro do Enneagrama eu falo isso. As pessoas falam, ai, mas que padrão que eu sou? Eu falo, ótima pergunta. Imagina se você não sabe, quem dirá eu, né? Por quê? As pessoas falam, nossa, mas você não é especialista? Sim, mas o Enneagrama, ele é formado dos 0 aos 7 anos. Quem vestiu o teu calçado dos 0 aos 7 anos foi você. Então, é você que precisa olhar para as tuas raízes. Nós somos apenas o caminho. Eu direciono o caminho. Você vai trilhar ele. Eu sou o Waze da sua vida. Eu vou te direcionar, te dar um caminho. Olha, faz isso que é mais fácil. Mas você vai fazer. E aí, sim, desenvolvendo isso, eu consigo ter a inteligência de entender que nem todas as emoções podem ter os mesmos comportamentos. Né? Até porque para viver em sociedade eu preciso ter alguns comportamentos. E a gente vê até adulto com comportamento infantil, né? Ou até adulto com comportamento adolescente. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, não deu certo, eu já fico nervoso. É o meu jeito de ser. Tipo, o seu jeito de ser. Mas eu não tenho que aguentar esse jeito de ser, né? E daí cria aquele conflito. Aquela pessoa que cria conflito. A gente vê muito, né? Adulto... eu chamo de mal resolvido, né? Total. Maria Montessori fala que a criança é o pai do adulto. Então, quando eu não curo essa minha criança... Porque, olha só, do 0 ao 7, eu sinto todas as emoções. Eu sinto medo, eu sinto raiva, eu sinto tristeza e alegria. As 4 emoções base eu sinto até os 7 anos. Todas as outras são oriundas dessas. Sim. A base eu já senti. E nesse sentir, eu entendi que aquilo era uma verdade. Que as crenças, né? Uma crença é você ter uma verdade absoluta sobre algo. Então, se eu acredito que relacionamento é ruim, eu vou construir toda uma história, um enredo para validar que todos os relacionamentos são ruins. Talvez eu mesma estou destruindo todos eles, mas eu preciso internamente firmar que eu tinha razão. Não, é ruim. Se eu entendo que se relacionar com pessoas no trabalho é difícil, vai ser difícil. Porque eu faço comportamentos para validar isso. Mas é lá na infância. Então, se eu já senti na infância, eu preciso reorganizar isso e entender que, ok, eu senti dessa forma, mas não significa que agora é dessa forma. E aí, sim, quando eu vejo adultos brigando, discutindo, esbravejando, ou saindo do compasso, é uma criança que não está sendo tratada. Porque quem grita, chora, faz birra, se joga no chão é criança. É criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Sim. Então, dentro, principalmente, do viés empresarial, imagina, você convive mais com o teu colega de trabalho do que o teu marido, a tua esposa dentro de casa. Perfeito. Você fica lá 8 horas por dia, 5, 6 dias na semana. E aí, quando a pessoa fala, eu sou desse jeito, que bom, né? Você já sabe que agora dá para melhorar. Quando você tem a consciência, já... Né? O quanto a inteligência emocional está permeando todos os lados da nossa vida, todos os relacionamentos da nossa vida, né? Sim. É uma pena, eu sinto uma pena quando a gente vê que tanta gente precisaria, às vezes, de uma terapia, de uma orientação melhor. Será que um livro, um curso, como o Kevin está trazendo aqui, esse curso que está fazendo para mulheres, será que isso tudo não ia contribuir para o amadurecimento? Às vezes você vê pessoas sofrendo anos e anos. Nós tivemos um podcast aqui com a Júlia Nunes, que ela é delegada da Delegacia da Mulher. Sim. E aí ela estava falando da violência doméstica, né? Eu vi um recorde desse, Você viu? Chamou a atenção. Então, aí a pessoa, anos, Evelyn, sofrendo daquilo. Eu conheci mais, a gente sabe que existe a violência doméstica, mas aí eu conheci mais através do que a Júlia trouxe aqui. Se pensa anos e anos a pessoa passando por aquilo e ela não consegue mudar aquela situação ou fazer uma denúncia, né? Ou procurar uma ajuda, porque ela até falou que nós temos aqui na cidade ajuda com um advogado, psicólogo, assistente social, para orientar aquela mulher. E às vezes ela está ali acomodada, sofrendo anos e anos, e todo mundo olhando e pensando, meu Deus, por que deixar a vida passar tanto tempo? Faz muito sentido. Isso eu acompanhei, me chamou a atenção, porque eu gosto muito de
Às vezes, né, parece quase psicopata. Eu gosto de entender o ser humano, como ele funciona, a mente dele. Eu sou encantada por isso. Então, eu busco todas as ferramentas para entender como o ser humano funciona. E aí você leva para os extremos. Mas quando eu assisti esse recorte no Instagram, a primeira coisa que me veio, se você avaliar todas essas mulheres, mais de 80% delas têm desconstrução familiar. Ah, Evelyn, mas talvez nem alguma não tenha, mas quem não tem problema com o pai. Tem problema, já traz uma bagagem. É uma forma de pensar e entender que aquilo é o certo. Internamente ela entende que aquilo é certo. Talvez porque se criou dessa forma, um ambiente agressivo, tóxico, entendeu que homens se comportam dessa forma, que relacionamentos são ruins, que relacionamentos são agressivos. Ela entendeu. É o que a gente fala da crença. Eu consolidei isso como uma verdade absoluta. Então, como eu faço agora para olhar para frente e entender que não é? Não, ela falou até que algumas mulheres se sentem culpadas. Sim. Culpadas pelo outro ser agressivo. Ah, realmente, se eu não tivesse ido na academia, não teria acontecido o que aconteceu, né? Ele não queria que eu fosse na academia. Ela deu esse exemplo. Sim. Ah, se você não tivesse ido na academia, eu não teria te batido. Mais ou menos isso, olha entendeu? Só o tamanho da Aí desconstrução. a mulher se sente culpada por isso. Então, realmente essas crenças, né, que a gente traz, esses traumas aí do passado, eles têm reflexos muito grandes. Sim. E essas consequências, quando chegam na empresa, eu acredito que empresários, eu falo por mim, minha empresa é pequena, não tem psicólogo. Né? Nós não temos psicólogo para fazer terapias individuais. Nós não temos essa estrutura de recursos humanos para dar esse apoio. A empresa não vai conseguir suportar, porque eu já tive vários casos de violência assim, de famílias, mas que a gente não consegue resolver o problema daquela pessoa enquanto empresa. Sim. Porque você tem a minha são quase 30 pessoas. São quase 30 pessoas para você resolver. Então, isso tudo, a pessoa leva as tragédias familiares, os problemas pessoais, ela acaba levando isso para a empresa e nem sempre a empresa vai dar suporte para poder solucionar todas essas crises familiares. Você vê essa desestrutura em várias famílias, não vê? Com várias mulheres. Sim. Então, o reflexo disso na empresa é muito grande. E o contrário, que eu também queria perguntar para você, o papel dessas mulheres que são líderes, quando elas vão para as empresas, para o seu próprio negócio, ou vão trabalhar num cargo de gerência ou não, aonde for. Sim. O quanto isso reflete positivamente para as empresas e para as mulheres. Ah, interessante essa pergunta. Pensando nos olhares, né? O homem, ele tem um olhar de atacado. Você percebe, né? Isso é do tempo das cavernas. O homem saía da caverna, ele tinha que caçar e precisava voltar. Então, ele pode perceber que a maioria dos homens tem muito olhar de direcionamento, tem um Waze meio que instalado na cabeça. Ele se localiza fácil, porque isso é histórico mesmo, já vem com ele. Sim. É a necessidade de sair da caverna, como que eu volto? Então, ele marcava pontos para ele conseguir voltar para casa. A mulher não. Nessa época das cavernas, ela ficava em casa com os filhos. E às vezes 10, 15 filhos. Porque imagina, na época não tinha nada para proteger de nada, né? Uma gestação atrás da outra. Ela precisava saber o nome de todos. Ela precisava saber como cuidar de cada um individualmente. Ela precisava saber como organizar aquele espaço para comportar todo mundo. E aí que eu falo que a mulher tem um olhar de varejo. Então, nós enxergamos detalhes que os homens não enxergam. E na liderança também é isso. A facilidade que a mulher tem de ter empatia é muito maior do que a do homem. A facilidade que a mulher tem de organizar e comportar cada um no seu espaço é muito maior do que a do homem. E é natural. Não é uma competição, é natural, é natural. Até que o homem tem mais facilidade de olhar a longo prazo. A mulher, ela olha mais o que ela precisa organizar agora, porque é natural. Então, imagina nessa liderança. E quando a mulher consegue acessar o feminino. Sim. Porque hoje algumas mulheres vêm com um masculino muito forte. E aí gera uma desconstrução. Mas quando a mulher entende o poder do feminino dela, ela tem uma liderança excepcional. Excepcional. Extremamente tranquila, calma. É aquela liderança mãezona. Porque ela vai ser firme quando precisa ser firme, mas ela vai conseguir trazer as pessoas para perto com maior facilidade.
Então, as pessoas desenvolvem esse respeito de entender que precisa ser feito o que precisa ser feito. Sim. Mas se eu precisar de um colo, ela tá lá com uma maior acessibilidade. Por quê? Você vai olhar para outra mulher, você sabe se ela tá bem ou se ela não tá bem. Para o outro ser humano, se tem esse feeling, é natural da mulher olhar e falar, olha, eu acho que esse ser humano não tá bem. Então, vem cá, vamos conversar? Isso é da mulher. E aí, é claro que o nosso feminino traz coisas naturais que, quando você acessa, te deixa muito potente dentro da empresa. Então, o resultado da liderança da mulher é incrível. Ou seja, sempre vale a pena nós investirmos no nosso desenvolvimento. Totalmente. Com todas as possibilidades que existem. Totalmente. Porque isso a gente vai levar para o resto da vida onde formos. Sim. Nós vamos ter esse impacto. Sim, onde formos. Num grupo de amigas, no grupo da igreja, no grupo dos pais, né? Da escola. Sim. Né? Nas atividades esportivas, nas artes e nas empresas também. Você teria algum caso para contar, Evelyn, nesse tempo que você trabalha como mentora de mulheres, desenvolvendo mulheres? Você teria algum caso que chamou bastante a sua atenção de alguém que tinha assim, vários pontos a melhorar, ou a questão da autoestima, ou a questão da liderança mesmo, ou a questão do posicionamento dessa pessoa, ou até para descobrir suas habilidades, algo que te chamou bem a atenção, que deu aquele clique e que a mulher se desenvolveu através dos cursos e do método que você usa? Isso é bacana para servir de estímulo para mais e mais mulheres estarem se desenvolvendo e fazendo o seu curso. Sim, excelente pergunta. A hora que você começou a falar, já me veio uma pessoa na cabeça. Ah, é? Que maravilhosa. Ela é do Sul, eu sou catarinense, né? E você é catarinense. A gente começou lá. E ela limpava a minha casa. Ela era diarista. Toda semana. Mas o que sempre me chamou a atenção nela, e é legal na liderança a gente ter esse olhar. Ela sempre fazia mais que o combinado. Nunca, ela tinha horário para entrar e não tinha horário para sair. Enquanto ela não terminasse aquilo que ela tinha se disposto a fazer, ela não parava. E ela tinha um relacionamento com um casamento que foi arranjado na época, muito nova, enfim, com alguém próximo da família. Sim. E era um relacionamento abusivo. Puxa. Então, o marido dela muitas vezes proibia ela de trabalhar em determinados dias da semana. Então, quando ela podia, ela ia. E isso me chamou a atenção. E na época, eu trabalhava na Mary Kay do Brasil. Eu fui diretora de carro rosa da Mary Kay do Brasil. Olha! Você que viu? Chique! E aí eu falava pra ela, fulana, você tem muito potencial para ser maior. Começa a olhar para você. E eu fui falando várias vezes. Eu já estava na Mastermind, adentrando na Mastermind, já conhecia os treinamentos. E eu insisti várias vezes. E ela, principal pilar financeiro. Porque ela precisava se bancar, né? Sim. O marido dela não pagava nada para ela. Ela falou, como que eu vou pagar um treinamento desse valor? Sendo diarista, enfim. Falei, a gente organizou um plano financeiro para ela conseguir pagar o Enneagrama. Foi o primeiro treinamento que ela fez. Depois que ela saiu do Enneagrama, ela entrou em uma transformação absurda, porque ela buscou ajuda psicológica, começou a fazer terapia. Eu vim para cá, fazem 2 anos... Quando eu tava, uns 2 meses que eu tava aqui, ela me ligou. Ela falou, Evelyn, me separei. Tô morando sozinha, tô com a minha filha sozinha. E eu não tô trabalhando mais nas casas. Agora eu vou fazer só a Mary Kay. E ela tem mais alguns produtos que ela vende. Ela falou, ia abrir meu CNPJ agora. Olha! Então, é assim, o poder o autoconhecimento liberta. Porque para ela, aquela realidade que ela tava vivendo... tanto financeiramente quanto relacionamento, era uma coisa verdadeira. Ela merecia aquilo, como se fosse aquilo para viver. Quando ela entendeu que ela merecia mais, que ela podia mais, que ela conseguia fazer mais, ela saiu de diarista para empresária. Agora tá solteira, feliz da vida, porque eu falo com ela, de vez em quando ela me liga para contar algumas coisas. Para entender. E eu sempre falo, nós somos imagem e semelhança do Criador. Isso. Na natureza, se você olhar, absolutamente tudo é belo, tudo é produtivo, tudo é próspero, tudo. Você planta uma espiga de milho, nasce um monte. Perfeição. É perfeição. Tudo é perfeito. Então, o nosso Criador é perfeito.
Se nós somos imagem e semelhança do Criador, por que merecer menos? Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas. Por que você está aceitando menos do que você merece? Aceito migalhas. Exatamente. Aí que entra o me conhecer me liberta. Sim. Porque eu entendo o que eu quero, o que faz bem para Evelyn. Você acredita que a pessoa, às vezes, quando aceita essas migalhas, é porque ela acha que não é digna, não é merecedora. Sim. Ela não tem nada de bom que atrai no outro, então ela se contenta com um pouco do outro. Sim. Vai por esse caminho, não é? Sim, total. E aí você pega feridas da rejeição. As mulheres que sofreram rejeição na infância, principalmente de pai, elas buscam homens inconscientemente que as rejeitem e elas aceitam isso como se fosse uma verdade. A ferida de querer ser aceito no ambiente, você faz muito pelos outros porque eu quero ser aceito. Então não importa se eu vou deixar os meus sonhos de lado. Porque sim, o certo, agradar o outro. O certo é fazer isso pelos outros. Uhum. Porque eu entendi que o certo é casar com o primeiro marido, nunca se separar, mesmo que eu sofra agressões físicas. Você entende o tamanho das crenças que fazem levar para esse caminho. Então, quando eu entendo quem eu sou, eu consigo definir onde eu quero chegar. E aí eu adoto comportamentos necessários para eu chegar onde eu quero chegar. Crenças que aprisionam, né? Totalmente. E às vezes até destroem a pessoa. Porque às vezes quando ela acorda, digamos assim, ela está às vezes com uma depressão muito grave. Sim. Né? Um sentimento de abandono, sim, sentimento de culpa. Totalmente. Né? Quantas mulheres passam a vida, chegam nos seus 60, 70 anos para entender que poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente. Mas para essas mulheres que pensam, poderia ter sido diferente, dá tempo, vamos fazer a mudança agora. Pelo amor de Deus. Hoje a internet tá aí, gente, tem... eu não tenho condições financeiras. O podcast da Easy é um exemplo. Tem conteúdo gratuito para você melhorar. Vai no YouTube, no Instagram, cursos online gratuitos. Então, a internet trouxe uma facilidade absurda para você se desenvolver. Verdade. Você não vai tirar a bunda da cadeira se você não quiser. Se você não quiser fazer, você não faz. Porque ferramenta tem. De todos os valores possíveis. No ramo dos treinamentos também. Evelyn, não consigo pagar o Mastermind agora. Tem treinamento mais barato no mercado. Começa. Só se levanta e começa. Dá o primeiro passo. Porque eu penso que o primeiro passo é fundamental. É a decisão, né? É o momento. Antes de você, eu já estava conversando com o Everton aqui. E aí ele falou exatamente isso. A decisão. Você tem que tomar a decisão de mudar aquilo que não está te fazendo bem. Seja profissional, seja pessoal. Exatamente. Eu coloquei uma pergunta aqui que eu queria muito fazer para você. O impacto da liderança feminina na criatividade nas organizações, nas empresas, na inovação e na criatividade. Porque eu acho que as mulheres são muito... Não que os homens não sejam, mas mulheres são muito criativas e são muito inovadoras. E nós estamos falando aqui da liderança do feminino. Então, me conta como você vê isso nas empresas. Vamos lá. Primeiro que as mulheres estão em cargos incríveis, né? Eu olho algumas mulheres subindo níveis estrondosos e eu penso, uau, que orgulho de você, me representa. Né? Tá lá, me representa. Exato. Mas... por que é importante essa liderança feminina capacitada? Principalmente isso. Porque quando você ascende um cargo de liderança, você começa a encontrar alguns desafios. Primeiro deles são pessoas. Ponto. Eu sempre falo, eu brinco em sala. Deus ensinou a amar o próximo, mas tem próximo que vou te contar, né? Podia estar um pouco mais longe. Tá muito próximo. É desafiador. O ser humano é desafiador. Sim. Porque é muito complexo. Nós somos imagem e semelhança de um Criador que é complexo. Então, nós somos complexos também, né? E aí, quando a mulher ela se capacita, ela consegue naturalmente enxergar detalhes. Ela consegue naturalmente enxergar o que o mercado está trazendo com facilidade. E aí, quando ela se capacita, ela traz isso com grande impacto para a empresa. Porque você imagina uma mente que é criativa, que consegue se organizar para o resultado, mas que não é só criativa, porque... imagina, o cérebro da gente, pessoas muito criativas, normalmente são desorganizadas. Sim. Né? Tem um parâmetro. Normalmente são. Exatamente. Agora, quando eu consigo trazer essa criatividade, essa inovação para minha empresa com a organização que a mulher tem, porque é natural, olhar para os detalhes
E mais do que isso, trazer as pessoas engajadas para essa visão, porque a mulher tem esse poder. E você olha isso em casa. Eu tenho 2 filhos, um marido, um cachorro de 45 quilos em casa, um bebê gigante, mas por que eu falo isso? Todo mundo pode acordar mal. Todo mundo em casa, meu filho acorda mal, tá ótimo, a Carolina, Marcos Fernando, todo mundo acorda mal. E tá tudo bem, a vida continua. O dia que eu acordo mal, a casa para. Sei, desorganiza tudo. Desorganiza tudo. E isso na mesma... as mulheres em casa vão entender isso, que quando você acorda mal, o mundo acaba. O marido já não sabe por que lado que vai, os filhos já não sabem o que fazem, é uma coisa. Todo mundo pode acordar mal, menos você. Mas na liderança empresarial é isso. Então, quando nós entendemos a influência que a mulher tem sobre as pessoas, ela entende isso, ela consegue conectar essa criatividade, a organização e olhar para os detalhes, que aí potencializa absurdamente. E a mulher, ela sempre gosta do novo, né? Da novidade, do que o mercado traz de novo. E aí entra a inovação. Porque o grande percentual de empresárias veio muito mais rápido para o digital do que os homens. Porque gosta de inovação, gosta do novo. É um dado que você... Claro, é um dado. As mulheres têm mais facilidade com isso do que os homens. E não tenho nada contra os homens. Mas é natural da mulher buscar essas novidades, trazer... E principalmente aquela líder que entendeu que liderança é servir. Então, quando eu me coloco à disposição, eu estou servindo. E nas empresas você encontra muitas líderes assim. E a mulher naturalmente gosta de servir, né? Ela gosta de ajudar, de cuidar do outro. Isso. Porque é o nosso natural. Então, eu preciso acessar o meu feminino para trazer a minha natureza dentro da empresa. Que é o cuidar, o olhar os detalhes, olhar com empatia, me colocar à disposição para servir. E aí traz uma liderança linda. Só que a gente precisa olhar para isso, olhar para isso. Para o feminino. E a mulher que está, então, com essa testosterona aumentada, né? Que as coléricas que você falou, né? As coléricas né? têm um percentual que são gigante. Muito produtivas, que começam, acabam 20 projetos ao mesmo tempo. Exatamente. Mas ela mas também traz uma certa dificuldade na gestão, por ela estar um pouco fora do foco feminino, é isso? É excesso de posicionamento. Certo. E a mulher traz esse desafio natural. Porque imagina, em casa eu preciso ser submissa. E aí na empresa eu sou líder. Só que como eu equilibro essas energias? Talvez na empresa eu vou precisar de um posicionamento mais firme, mesmo mantendo a minha feminilidade. Agora em casa eu preciso manter o feminino. Porque se eu colocar a testosterona que eu coloco fora, dentro de casa, vai dar problema com meu marido. E com certeza. Não vou conseguir manter um relacionamento. E aí a mulher tem essa briga interna. Porque naturalmente ela é feminina. Mas o mundo exige que ela seja quase um homem na empresa. Você entende a guerra mental que a mulher passa? Entendi. Mas o grande segredo é isso, é olhar para o feminino e respeitar. Respeita o que é natural. Respeita o teu natural. Respeita a forma que você funciona. Entendi. Tá? Para de olhar para o outro, porque o mundo quer colocar o casamento perfeito, a empresa perfeita, ou a mulher CEO que acorda cedo, vai para academia, tudo perfeito, lindo, maravilhoso, porque não é. Não é, não. O Instagram é só um recorte. Não. Entende? Longe de ser perfeito. Isso. Então, quando eu olho para mim e me respeito, eu trago naturalmente a essência. A essência do feminino. Exatamente. E você vai ter mais sucesso sendo você mesma. 100%. E eu gostei quando você falou que mais mulheres, eu não sabia desse dado aí, que mais mulheres vieram para o digital, porque eu pensei em mim mesma, né? Eu, quando começou a era digital e todas as possibilidades que existem, eu fiquei muito contente, porque eu vim do tempo do offline, né? Que a gente eu divulgava a farmácia com folhetinhos, né? Sim. Até carro de som existia em Tapetininga, que o carro de som saía de uma poluição sonora horrível, de rua em rua, fazendo propaganda da farmácia. Foi. Quando mudou o telefone da farmácia, o carro de som saiu aí. Isso há 27 anos atrás. Imagina. Para falar o novo número de telefone da farmácia. Não tinha WhatsApp, né? Sim. E aí eu vim desse tempo que a gente fazia folhetos, né? Revistinha, jornalzinho, tinha o jornal bimestral, a gente divulgava no comércio, nas casas das pessoas. Quando eu veio, eu falei, olha aí uma possibilidade, vou aprender, me inserir nesse mundo, quis aprender, quis fazer cursos para começar
aprender, estou aprendendo ainda, porque o aprendizado é eterno, né? Sim. Você nunca e para. a internet, você dorme hoje, amanhã já tem outra ferramenta. Outras e outras e outras. Outro aplicativo, é muito rápido. Então, eu também estou aprendendo e eu também estou gostando, porque também renova, né? Sim. Oxigena seu cérebro. Totalmente. Novas conexões neurais. Novas conexões neurais. E também eu gostaria de perguntar para você como que o desenvolvimento da liderança feminina pode inspirar as futuras gerações, as mulheres para serem líderes, as mulheres que estão começando, né, carreiras e que têm intenção de liderança, que às vezes já tem, né? Até na escola, Sim. as meninas, você já vê lá, as líderes. Sim, né? Tem alguns padrões de comportamento que é natural. Que já, isso, naturalmente, já são eleitas líderes da classe. É natural. Né? Da escola. E aí, que recomendação, que inspiração que se dá para que essas novas gerações desenvolvam ainda mais a liderança feminina? Excelente, Zildinha. Eu penso que a gente inspira pelo exemplo, né? Falar, até papagaio fala. Agora eu preciso ser o exemplo. Eu percebo em casa, os meus filhos fazem exatamente o que eu faço. Eu posso estar falando 1 milhão de coisas, faz isso, desse jeito. Eles vão fazer exatamente como eu faço. Sim. E aí as mulheres que já têm essa predisposição, como você, de se colocar, de servir, gente, principalmente as líderes, verdadeiramente se coloquem à disposição. Mas entendam que a vida, ela não é uma guerra. A gente não precisa acordar às 5 horas da manhã, dormir à meia-noite, se sobrecarregar, ir com casa, com filho, porque você só vai inspirar as pessoas, as outras mulheres, a quererem que elas sejam líderes se você tiver uma liderança leve, uma liderança que seja possível ser vivida. Porque muitas pessoas você olha e fala, nossa, tem que acordar às 4 da manhã, tem filho, tem casa, tem... E muitas pessoas me perguntam, como que você dá conta? Eu não dou conta. Eu tenho uma lista de prioridades que eu preciso fazer no dia e eu faço o que eu preciso fazer. O que precisa fazer. Eu não fico colocando Deus e o mundo na minha agenda. Facilmente eu falo, não, olha, desculpa, não vou conseguir fazer isso agora. Faço em outro momento. Mas por que eu falo isso? Porque você se inspira na vida que você quer ter, sim? Uhum. Então, eu gosto de repassar para as pessoas os meus desafios e a parte boa. Eu até tô com a Vitória aqui, que é a nossa assistente. Eu falo pra Vitória, tem momentos que a gente tá fazendo a parte burocrática, é desafiador. É desgastante. Separar documento, nota fiscal, e tem detalhes que exigem mais. Mas tem momentos que a gente tá aqui, no podcast, e é um momento bom, é gostoso. Fico feliz. E aí eu falo, olha, perceba, na nossa função tem o ônus e tem o bônus, como qualquer uma outra. Como qualquer uma outra. Mas você precisa viver aquilo que você faz. Então, viva no decorrer do processo, não espere para viver no final do processo. Sim. E eu penso que é isso. As meninas que estão querendo ser líderes, empresárias, comecem a buscar inspirações de mulheres como a Isildinha. Se quiser me acompanhar no Instagram também. Mas que mulheres que vivem a vida não só sobrecarregada de trabalho, filhos e casa, mas que você tire tempo de vida. Sim. É isso. E eu penso que dessa forma a gente consegue inspirar. Muito bom. Entendendo que o mundo não é só trabalho. Não. Eu acho que nós também temos que ter alguns valores bem definidos na nossa vida que sejam inegociáveis. Né? Então, o tempo com a família, o final de semana. A vida espiritual. Porque senão vai virar só em trabalho e vai ser chato. E eu sempre também falo como você, Evelyn, vamos curtir a trajetória. Né? Divirta-se no caminho, né? Divertir-se no caminho. Fazer coisas leves, mesclar com as responsabilidades, organizar a agenda, ter prioridades. Também concordo plenamente com você. Fico feliz que você falou que aqui nesse momento do podcast foi um momento de descontração do seu dia a dia, que é cheio de responsabilidades e obrigações, né? Fico contente, porque eu acho que a propósito do podcast é isso, é levar a informação, mas ter leveza, ter um momento também gostoso para a gente rever amigos, amigas, bater um papo, né? E é gostoso isso. E trazer coisa bacana para vocês que estão nos ouvindo. Que seja inspirador para vocês, mulheres. Não desistam,
Existem uns ciclos, né, Evelyn? Altos e baixos. Altos e A baixos. vida é como o nosso exame do coração, o eletrocardiograma, é isso, Sim. é altos e baixos, e a natureza já mostra isso. A natureza já mostra. E eu sempre falo, nada é por quê, tudo é para quê. Então, para que isso vai me servir? Busca o aprendizado por trás de cada desafio que você passa, porque ali tem uma semente maravilhosa. Porque todos os desafios que eu passei na minha vida, hoje eu olho para eles e eu sou muito grata. Porque tem situações que eu consigo resolver problemas que outras pessoas não conseguem. Eu tenho um nível de inteligência emocional aos meus 32 anos que muitas pessoas não têm. Então eu olho para isso e eu sou muito grata a Deus. Eu falo, obrigada, a tudo dai graças, é isso. Agradece quando tá ruim também, agradece, porque ali você precisa aprender alguma coisa. Exato, e vai passar. Exato. Deserto é lugar de passagem, vai passar. Isso, vai passar. Vai passar. Coisas boas passam, coisas ruins passam também. Exato. Então, quando a gente tá passando, a gente acha que, nossa, nunca vai passar. Mas com a maturidade, a gente vai entendendo também que passa. Isso. Né? E, então, encarar como uma fase de transição, né? Não como o fim do mundo, é o fim do caminho. Vai Todo acabar. problema que eu tenho, Zildinha, eu olho hoje como uma preparação. Eu penso, Deus está me preparando para quê? Sim. Qual que é o próximo nível? Porque se eu estou passando algum desafio que está mexendo com as minhas emoções, está me deixando mais forte. Sim. Que está mexendo com a minha cabeça, fazendo eu buscar mais conhecimento, está me deixando mais forte. Sim. Então eu penso, estou subindo para um próximo nível, né? Isso. Vamos lá, estou pronta para receber. A Evelyn, que chegou hoje aqui, trouxe toda essa bagagem de superação de muitos momentos difíceis, né? Sim. Isso vai engajando mais maturidade, desenvolvimento mental. E isso é importantíssimo, Evelyn, na sua profissão, como na minha, de todas, porque a gente vai encontrar pessoas que estão em fases que você já passou. Sim, totalmente. Total. Você vai encontrar mulheres que estão... Olha, também você dá seu depoimento. Eu também já passei por isso. Sim. Como meus filhos hoje são grandes, eu tenho netos. Então eu falo, eu também já passei por isso. Eu posso dar a minha orientação baseada na minha experiência, né? Isso. Vai passar, não se desespere. Não, calma, é só um processo. Calma. Viva o processo. Viva um dia após o outro. Gosto também dessa As parte. preocupações da manhã são de amanhã. Isso, vive um dia após o outro. Isso. Eu trouxe um verisol, que é o colágeno, para nós degustarmos aqui, fazermos um brinde à nossa vida, aqui, à nossa amizade. Espero que você volte outras vezes, Evelyn. Obrigada pelo convite. Estamos encerrando o podcast quando fala de mulher, do feminino. Nós duas gostamos do tema, nós duas gostamos do desenvolvimento. Então foi muito enriquecedor para mim. Agradeço a sua presença e deixo o microfone agora para você finalizar com aí uma inspiração para as mulheres que estão buscando, independente da idade, independente da fase de vida, né? Ótimo. Inspire essas mulheres mais. Ótimo, mais ainda. Olhando para você, mulher, que vai assistir, ouvir esse podcast, pensa no maior desafio que você teve na tua vida até hoje. Aquele desafio que você pensou que nunca ia acabar. Conseguiu pensar? Eu acredito que você pensou em alguma coisa. Porque quando me faz essa pergunta, eu sempre penso nos meus desafios. Entenda, a vida, você passou por esse desafio, tá viva, tá fazendo tudo que você faz hoje, e isso significa que é possível passar por desafios maiores ainda, porque você suporta. Eu sempre digo, quem olha a Evelyn no salto 15 hoje não imagina o que essa criança passou desde os 5 anos. Então, se você quiser conhecer a minha história, tá lá no meu Instagram, para que você entenda que se eu passei por tudo que eu passei na vida e eu cheguei onde eu cheguei, é possível. É só ter força de vontade em fazer as coisas acontecerem. Muito bom. Então, finalizamos essa noite aqui com um brinde. Uma ótima fim de noite para você. Muito obrigada. Obrigada, Zeldinha. Obrigada pela oportunidade.